Tocou guitarra, cantou para Eusébio e jogou futebol com Chico Buarque. Pensa que deveria ter sido ao contrário. Benfiquista de linhagem, sente-se entusiasmado pela organização e a liberdade criativa do Benfica de Bruno Lage, mas pensa que o clube devia ir rapidamente para eleições. O escritor Jacinto Lucas Pires é o convidado desta semana do António Simões no Cultura Tática. Jacinto, muito obrigado pela sua presença. Obrigado. António, mais um ilustre convidado no Cultura Tática. De onde é que vem esta sua admiração pelo Jacinto? Bom, tudo se inicia com o pai. Como sabe, fomos colegas na Assembleia da República, pessoa que eu muito admirei, estimei. Sabe que em Portugal existe a cultura, diz sempre bem, de quem já não está cá. Eu agarro-me à verdade, àquilo que eu senti e vi. Foi o caso de ter conhecido o pai na mesma bancada, em que eu o via ter 3 segundos para responder e era um momento a preparar o casaco, que era o tempo que ele precisava. Depois, obviamente, acompanhei o Jacinto há largos anos para cá. Acompanho o programa na Rádio Renascência, de vez em quando leio umas coisas. Li uma entrevista muito interessante que deu não há muito tempo. Não para ser a demonstração de que eu só falo de pessoas mais capazes, mais ilustres. Até porque não é esse o caso, de certeza. Mas não é isso. O que me faz trazê-lo aqui é a admiração que eu tenho e estima que tenho pelo pai, que tive, que foi uma coisa fantástica, mas também pela situação atual, o que escreve, o que diz, o que nos desperta, o que nos desafia. E, portanto, é um privilégio para nós, Pedro, termos aqui... Isto devia ser ao contrário. Eu é que devia estar aqui de joelhos a dizer estou ao pé do grande Simões, finalmente. Não tenho grandes memórias do António como jogador. Aliás, se bem me recordo, a sua primeira memória futebolística é um soco do Bento de Manuel Fernandes. É verdade? É uma das primeiras, uma das mais marcantes. Não sei se será a primeira, talvez não a primeira. Mas, não é por causa disso que é do Benfica, certamente. Não é por causa disso. É por causa do meu pai. É sempre por isso que nós somos dos clubes, não é? São os pais, os avós. E acho que isso também é uma das belezas do futebol, que é algo que vem da casa, do sangue, das memórias mais íntimas, mais profundas. Às vezes mas dessa memória... É as primeiras coisas que há em comum entre pais e filhos, não é? Exatamente. E às vezes até ajuda, eu acho que o futebol, o desporto em geral, para os diálogos difíceis entre homens, não é? Que o pudor masculino, a timidez masculina de falar de afetos, de emoções. O futebol e o desporto em geral acaba por ser um bom pretexto para nos abraçarmos, para gritarmos, para dizermos as neiras. Ou o contrário. Ou o contrário. Mas eu tenho essas memórias do António Simões enquanto jogador via meu pai, pelo que ele me contava. Claro. E que depois me faziam ver as imagens de arquivo já com uma história. Há uma história que o meu pai nos contava que era que também era uma lição de vida sobre o Portugal-Coreia, que era de ele estar em Coimbra a ver o jogo em casa dos pais, imagino, dos meus avós, e a certa altura 3-0 já estava irritado com aquilo tudo, já não conseguia ver nada e saiu, foi para a rua a andar a ver se espairecia, se libertava aquele nervoso, aquela tristeza. E está a andar pelas ruas e ouve os gritos, né, das casas e percebe, se calhar foi golo. E ouve, passado um bocado, um segundo grito de Coimbra, das casas, começa a correr para casa e diz, viu os outros golos em casa e sempre penso nisso de como o futebol está ligado à cidade e ao que nós somos enquanto cidadãos e enquanto portugueses. E misturo essa memória do meu pai com essa seleção de 66 e até é uma honra estar aqui com o António Simões também por isso. Obrigadíssimo. António, já agora, partilhando esta história, podemos ter o outro lado, o lado de dentro de campo. Vocês a perder 3-0, o que é que diziam uns para os outros? Bem, já estava tudo a discutir já. O Eusébio, que tinha uma relação especial com o Hilário, não é? Serem da mesma terra e aquela coisa toda. Depois vai começar a tratar mal o Hilário. Não tens vergonha, pá, ele passa-te a bola entre as pernas e tu nem te mexes. Mas o que é isto? Mas o que é que vocês... Sou assim, não é?
de facto depois aparece o 3-1, 3-2 no intervalo, e aí sim há uma grande lição de vida de um homem fantástico, que era o Sr. Otto Glória, em que, para além da facilidade que os brasileiros têm de se expressarem e trazerem toda aquela emoção, que aquilo é deles, não é? Aquilo é natural, o Scolari deu aqui a volta às grandes todos. comunicadores, Isto não é é? fantástico, não é? E dá-nos um raspanete a sério, com palavrão pelo meio, o que é uma coisa natural, e faz-nos uma última pergunta que é um desafio extraordinário para qualquer pessoa, em qualquer circunstância, em que ele dizia: vamos chegar a Lisboa eliminados pelos coreanos? É isso que vai acontecer? Ou seja, aquilo é um despertar, Um orgulho, é vergonha. É a vergonha de chegar a Portugal eliminados pelos coreanos, que os italianos levaram com tudo em cima. Exatamente. Tudo o que foi hortaliças e Italianos tomates, e não sei o que, levaram com tanta os atenção. italianos que eram campeões europeus de clubes. Exatamente. Ainda agora, há muito pouco tempo, Mazzola, que é um amigo pessoal que eu tenho, fomos internacionais júniores ao mesmo tempo, falava disso. Lembrou esse episódio. Realmente, a força do futebol não tem tamanho. Aquilo que influencia as pessoas no seu próprio crescimento, até que no seu próprio caráter, Sim. também não se pode medir. Tal é a força cultural, política, social que tem nas pessoas. Eu com isto não quero dizer que o futebol é a coisa melhor do mundo, não é nada disso que eu estou a dizer. O que eu quero dizer é que, por mais resistente que seja, como é o caso do Dr. Pacheco Pereira, não é? Nem conhecia o Luizão, não é? Portanto, tudo bem. Não consegue disfarçar pelo seu desinteresse o mal-estar que é perder qualquer coisa. Quando a pessoa não se sente bem, é porque está a perder qualquer coisa. Digamos que... E perde também o manancial de histórias. Uma das grandes histórias do futebol brasileiro chama-se Garrincha. O António tem este livro para lhe oferecer, muito que obrigado. é A Estrela Solitária, porque Garrincha foi nesse Mundial de 66 em que o António, Este ainda não tenho. em que o António faz, e já confessou isto, o gol da sua vida, de cabeça, contra o Brasil. Garrincha estava no seu ocaso. O Garrincha é um manancial de histórias. O futebol português também é um manancial de histórias. Isso é incrível. Também. Eu escrevo, tenho uma crónica no jogo e às vezes tento pegar algumas histórias. E há, por exemplo, um grande cronista, o Nelson Rodrigues, que me serve de inspiração, que escreveu muito sobre o Garrincha, era um fã do Garrincha. Mas acho que ainda há muitas histórias para contar e principalmente falta ainda quebrar alguns preconceitos de pessoas que não são vistas como pessoas do futebol, que encontrem o seu discurso sobre futebol e ao contrário também, pessoas que são do futebol que sejam aceites no seu discurso sem preconceitos fora das coisas da bola. Acho que tínhamos todos a ganhar isso que nós falávamos em off há pouco, de contar histórias das memórias dos jogadores, do percurso, porque isso nos ajuda a perceber também enquanto pessoas, enquanto leitores, como nas boas histórias em que nós nos revelamos nas chuteiras, neste caso do outro, né? Mas também enquanto comunidade, porque se podemos gostar mais ou menos, podemos ser mais Pacheco Pereira ou mais amante de futebol, mas o futebol faz parte do que é ser português. É um bocado como gostar de fado ou não gostar de fado. Podes não gostar de fado, mas sabe-se respeitar. Sabes que isso faz parte do que é ser português. Portanto, acho que sim, que é preciso desencantar mais histórias. É mais de folhetim? É mais de folhetim ou ainda assim há alguém que vale a pena contar a história? Por exemplo, no seu caso, escolheria alguma figura para contar a história dela, do futebol português? Há várias figuras. Todos os africanos que portugueses na altura e que depois fizeram vida cá, como na metrópole, como se dizia antes. Isso aí, logo isso
cada um terá a sua história, mas são histórias que A do também... Eusébio, está muito contada já, Sim, não é? sim. Mas, por exemplo, a de Coluna, a de Hilário, por exemplo. Mas mesmo só as pequenas peripécias de adaptação, Da transição. de dificuldade, de linguagem, de namoro, de relação com a imprensa, de relação com a opinião pública ou com o povo, não é? É um mundo enorme. Há muitas histórias porque isso também representa mais do que aquela pessoa. Essas histórias de mudança têm a ver com o drama e a heroicidade de alguns retornados, têm a ver com a forma mais ou menos complexada como nós ainda hoje olhamos para as antigas colónias. Sem dúvida. Tem a ver com até as relações políticas atuais, de saber quem é que homenageia quem e como, e quem é que sente certos percursos como legado ou não. Portanto, são histórias que são maiores do que a vida, num certo sentido. Claro. E neste caso concreto da seleção, estes jogadores que vinham e acabaram, levanta-se esta grande questão. Seríamos capazes de ter o sucesso desportivo sem eles? Porque a África, no que diz respeito ao desporto em geral, está à nossa frente nessa altura. Completamente. Não, e põe outras questões, que é saber hoje se o nosso papel, o papel de Portugal, não continua a ser esse, de ser uma espécie de plataforma europeia do tropical, do sonho. Sim, exatamente. E quando temos, além Portugal disso... tropical, não é? E tem Portugal tropical e grandes jogadores ainda hoje, descendentes de africanos. Ou até de brasileiros, veio agora para cá há 2 anos ou 3 anos. Diego Sousa, não é? Exatamente, ou brasileiros. E nós, o acrescento de que, para além disso, temos Brasil. Também temos Sim. Brasil, que também nós temos que tirar partido daquilo que é a sua descontração, a forma de estar, a forma de falar, a forma de comunicar. Eu acho que isso é um ponto essencial até para lá da questão do Brasil, que acho que se tem perdido um pouco a alegria no futebol. Por várias razões, várias confusões extra-futebol, na verdade. A politiquice à volta da bola, Sim, a mediatização excessiva, até o politicamente correto do vídeo-árbitro, da coisa de analisar cada detalhe ao milímetro. E perdeu-se um pouco a alegria do espetáculo, que há qualquer coisa de infantil, aqui onde ninguém nos ouve, podemos dizer isto, de voltarmos a ser crianças quando vemos um jogo de futebol. É também por isso que nós gostamos do futebol. O Javier Marías, um grande escritor espanhol, tem uma expressão muito bonita, que ele diz que o futebol é a recuperação semanal da infância. Sim. E é muito verdadeiro, é muito bem apanhado. E se nós perdemos isso, né, o espanto de, ok, o árbitro zangou-se, mas enganou-se em tempo real e, portanto, nós podemos nos zangar, mas aquilo depois passa. Sim. Agora tem a hipótese de voltar atrás. Agora estamos sempre a parar, é só um exemplo, mas estamos sempre a parar a ver o vídeo, mesmo assim enganam-nos às vezes, até é um erro amplificado. Não é? É tirar um pouco o encanto, não é? Sim, e depois a conversa à volta, jornais esportivos que só falam de coisas que não são futebol. Falam de agentes, falam de dirigentes, falam... E também programas Você de veja, televisão. E programas de televisão, não queria dizer mal aqui. Deste livro do Garrincha, jamais eu vou esquecer uma frase da tal sabedoria que falávamos em off. O Garrincha, todos nós sabemos as limitações culturais que tinha, etc, etc. Mas um dia há um jornalista que lhe faz a pergunta, aquela tradicional: qual foi o defesa mais difícil que encontrou? Que é sempre uma pergunta que não há pouca imaginação, digo eu. E diz ele assim: para dizer para você, eu não sei, para mim todo mundo foi João. Isto é uma frase simplesmente extraordinária. O que é que ele quis dizer com isso? Que era toda a gente igual. É poesia, não é? Não sabe, ele não é capaz de escolher que ele foi o mais difícil. Claro. Porque para ele o jogo... Mas chamar João, não é? Porque exatamente. Parece que era o primeiro defesa. Ele diz, para mim todo mundo é João. Ou seja, para mim todo mundo é igual. Eu nunca tive dificuldades com ninguém. Mas ele diz que o Hilário foi o menos João. Um bocadinho. Exatamente. Menos João. E o Hilário tem esse. Mas é muito interessante verificar. Como havia a questão do Vicente em relação ao Pelé. Sim. Mas o Pelé também disse que era o Vicente que melhor marcava, mas também havia aí 7 ou 8 jogadores que o Pelé dizia que tinham sido os melhores defesas. Portanto, o Pelé tinha essa artimanha que o Garrincha não tinha, era mais puro. A diferença que o Pelé tinha, e digo isto... A cortesia nunca é uma artimanha. Exato.
com à vontade, porque eu tive sempre uma relação privilegiada com o Pelé, até porque nos encontramos nos Estados Unidos. Ele tinha sempre essa forma muito carinhosa, muito tenorenta, que quando me via, baixinho, como é que vai, tão baixinho e tal. Ele tratava-me assim, dessa maneira. E nós tivemos a oportunidade de falar várias coisas de Portugal, dos jogadores, do Eusébio e companhia, e do Vicente. E o que ele dizia era uma coisa que o distinguia dos outros, que era difícil porque nunca me tocava. Portanto, a diferença, ele queria... Não dava enquanto pancada. os outros eram difíceis e caíam-lhe em cima, o Vicente jogava quase às escuras, não é verdade? Com aquelas pantufasazinhas, ele não dava por ele, quando eu chegava, tirava-lhe a bola. E ele tinha uma grande admiração e estima pelo Vicente. Como o Florentino agora. Como o Fiorentino, um bocadinho assim, anda por ali, e faz já que falou desse jogador, eu embirro um bocadinho com o chamado trinco. Acho que é um nome, não é nada apropriado. Não embirramos todos. Não, exatamente. Não, eu já não sei se tem que arranjar fechaduras e portas e janelas, eu não sei o que é que No Brasil for, é volante. É o volante. É um um nome melhor. Tenho mais simpatia quem por volante. conduz, não é? Mas trinco é uma coisa diabólica. E depois, o que é que acontece? Arranjaram este nome para designar ou para demonstrar um jogador que só joga quando o adversário tem a bola. Então jogamos com 10 quando a gente tem a bola. Sim. Este miúdo, Fiorentino, atenção, que não é isso. Não é, sim. Joga ali, mas percebe que a dinâmica do jogo exige uma multiplicidade de funções que o miúdo já percebeu. Tanto que ele tem a simplicidade do processo de sempre que tem a bola, da maior parte das vezes, joga com um toque, um passo, ou seja, ele entrega através do desarme. Sim. Tira, mas também entrega. Não é aquele que tira a bola ao adversário e a bola vai para fora, lá vem o adversário com a bola outra vez. E num certo este sentido, miúdo eu tem umas acho condições que ele extraordinárias. representa bem o futebol de agora, no que tem de melhor, que é a leitura. Ler Sim, o jogo muito antes da inteligente. bola chegar até ele. Antes do problema chegar até ele, ele já está a ler. E, portanto, aquele gol que ele marca agora contra o Sim, Moreirense, este que é só leitura. Ele sabe onde é que a bola vai estar, atrás do defesa, antes da bola chegar lá, e só por isso é que ele consegue pôr o pé a tempo. Sim, ele é primeiro. Jan Cruyff tem uma frase fabulosa, que é cá estão estas inteligências específicas desta gente, não é? Em que ele dizia, vivíamos nos Estados Unidos nessa altura, e ele dizia, para si, o mais importante do jogo, visão, é a palavra que ele deu. Depois há mais 300 mil, não é? Visão. E é verdade. Visão liga-se à leitura. Exatamente. Porque estas coisas, pronto, o Por conhecimento... isso faz sentido um escritor e um jogador estarem juntos aqui na... Ainda agora há pouco tempo É tudo disse, leitura, li uma é tudo entrevista leitura. sua muito interessante. E uma das questões, Pedro, que eu gostava de pôr aqui ao nosso querido amigo Jacinto, que é o seguinte, que é dança, leitura, música, futebol. Diga-me, com toda a sinceridade, porque eu às vezes escrevo assim umas coisas para mim, escondo e tal, e não sei o quê, porque eu não tenho pretensões a ser mais que aquilo que eu sou verdadeiramente, ou que fui, porque isto está tudo para trás, não é? Como Não, nem pensar. Mas Este momento está a fazer futebol aqui. A falar está a fazer futebol. isto tem uma ligação fortíssima. Sim, Não sim. acha que sim? Acho que sim, totalmente. E acho até que nós tendemos a hierarquizar estupidamente saberes, mesmo na educação, e que isso nunca fez sentido, mas hoje faz ainda menos sentido, porque o mundo está muito mais aberto, digamos. Sim. E porque é que português e matemática há de ser mais importante do que filosofia e dança? Exatamente. Ou futebol e literatura? Porque eu vejo o gesto, vejo as reações. Eu olho o jogo e eu olho o jogo todo. Ou seja, todo na sua riqueza. Não estou a falar é o tempo todo também, os 90 e tal minutos. Mas há tanta coisa num jogo que nós podemos trazer e fazer ligações às nossas próprias aptidões ou até às nossas escolhas. Claro. Não, e um espaço limitado, isso acontece muito no teatro, não é? Em que Sim, o palco limita, não é? Limita. Aliás, como o relevado, não é? Sim. É muito, Sim, há um muito nítido o limite. E esses espaços limitados ajudam a tudo o que seja
imaginação, o poder da metáfora, Sim. ideias, criatividade, contornar problemas de forma inesperada. Aí está. Porque com um espaço Não limitado... tem para onde ir, tem que ser resolvido ali. Naquele exatamente. momento e lá. É muito interessante e tem isto, de ser uma inteligência específica do lugar e do momento. Exatamente. Neste Benfica, que já falou aqui do Florentino, neste Benfica de Bruno Lage, onde é que se encaixa isso tudo? Eu acho que tem muito a ver com isto, porque é um Benfica muito organizado, em que cada um parece saber ocupar muito bem o seu espaço, de muito trabalho, porque a arte também implica trabalho. Às vezes pensa-se no artista como aquele que está a olhar para o céu à espera da inspiração. Não é verdade. O artista tem de estar a trabalhar no seu ateliê, na sua oficina, focado. E há muito trabalho, no caso da equipa do Bruno Lage, logo um ponto que eu acho essencial, que é a pressão alta, não deixar pensar os outros. E essa é uma grande diferença para o Benfica do Rui Vitória. É, exatamente. Sim. E querer a bola rapidamente, que é também essencial para uma equipa que precisa de bola e gosta de ter a bola e gosta de dominar e gosta de marcar gols. Mas depois, em cima disso, espaço para os artistas, para a surpresa, para o Rafa que entra por dentro, para o Félix que faz as suas brincadeiras, para o Jonas vir atrás, também tabelar e marcar golos lá acima. Portanto, é um bocado como, eu acho, um elenco bem pensado, em que cada um sabe o seu papel. Portanto, há um quadriculado que está bem definido, mas depois há espaço dentro do quadriculado para cada um. Eu quando vejo este miúdo, para acrescentar aquilo que o Jacinto disse, eu estou a falar totalmente... Claro, mas é facto. São factos. Eu sou um cronista visíveis. adepto. São visíveis. Todos nós portugueses, nós temos a cultura do jogo. Uns melhores, outros piores, outros com mais conhecimento, com mais capital. Mas todos nós temos um pouco essa cultura. E todos tivemos o sonho. O António Simões cumpriu o sonho, mas nós só sonhámos. Queríamos ser jogadores da bola e não conseguimos. Vamos sair na rua a ver se não sei quantos e tal. É claro que agora há olheiros por todo lado e isso se torna mais... Não se perde tanto, digamos assim. Mas uma das facetas deste jovem treinador que me fez pensar, eu ainda nunca disse isto publicamente, é o seguinte. Ele conhece muito bem todos estes jovens. Primeira coisa. Segunda coisa, e conhece e fez, na opinião dele, no sentimento, tomou decisões que para ele não tem risco. Bem pelo contrário, tomou as decisões que é até um ato de justiça, porque os conhece bem. O quê? Em relação aos novos? Aos miúdos. Mas também em relação aos velhos. Agora é a segunda parte, que é o seguinte. Quando tu chegas a uma determinada idade e percebes que já há miúdos que passam por ti a correr, tu começas a perceber que mais tarde ou mais cedo este é um miúdo que te vai tirar o lugar. Acontece a todos. E o reconhecimento do treinador em pôr estes miúdos a jogar é um alerta também para os mais velhos que têm que se impor, porque senão perdem o lugar. Ele criou isto, uma mensagem simples e bem aberta, que repara-se nas conferências de imprensa, em que nada deixa de ser respondido, a preceito, com educação e com conhecimento. Fez esta combinação, todos perceberam que é o momento do reconhecimento de quem está a chegar e o desafio para quem já lá está. Isso é interessante. E faz-se isto como? Com uma identidade, com uma liderança nova, sem receio da confrontação, por mais estatuto que do outro lado lá esteja. E isto acaba por ser um ato de honestidade perante os jogadores, que é aquilo que eles mais apreciam. O treinador, para além de ser competente, é importante esse reconhecimento, mas que seja honesto. Foi o que aconteceu com este miúdo. Bruno, não deixa já de ser um pouco graúdo, porque já tem um projeto. Agora, logicamente que nós concluímos que há uma surpresa. Há aqui uma surpresa nisto tudo. Uma coisa que também me parece impressionante na chegada de Bruno Lage é que
é o conhecimento que ele tem das equipas com quem vai jogar. Por exemplo, com o Moreirense, Sim. mas ao mesmo tempo impondo o seu modelo de jogo. Não abdica dele. Não abdica dele. Ele é que controla. Anula, mas com personalidade. Exatamente. E que não é assim tão fácil, porque há equipas que se adaptam ao outro e depois Sim. perdem o fio. O outro também faz o mesmo. Exatamente. Exatamente. É curioso assim dizer isto, me dá uma oportunidade de dizer uma coisa que não me lembro de não tinha dito. Que É o bom, eu seguinte, estou a conseguir sacar novidades. que é Estou a fazer jornalismo, Exatamente. estou a roubar um bocado. a confusão. À vontade. A confusão que se faz entre aquilo que é o modelo e a estratégia. No que é que se substitui, as pessoas dizem constantemente? Tática. Toda a gente fala de tática. O jogo ainda não começou, já estão a dizer que é 4-3-3. 32 segundos depois já está um 4-5-1 e um 4-4-2, porque a dinâmica do jogo destrói isso tudo. Não é a tática que se treina. Não é isso que se deve discutir. O que se deve falar foi exatamente aquilo que o Jacinto aqui acabou de dizer, que é o modelo do jogo. Assente no mesmo modelo, ele joga contra todos, criando uma estratégia própria, tendo conhecimento profundo do adversário. Portanto, o modelo mantém-se, é isso que se treina. Eu joguei 20 É o anos. problema de categorizar Claro. as coisas. Palavras, Eu joguei De 20 anos, categorizar as nunca li no quadro que o treino hoje era tática. Isso não existe. Isso não existe. O que existe são modelos de jogo e depois as estratégias para esse mesmo jogo Se aplicar. com A ou com menos B. Depende depois. Eu acho que aí o Bruno Lage, quando fala exatamente disso. Sim, sim, sim. Jacinto, isto é o lado bonito do Benfica atual, o lado negro que anda ali a pairar. Qual é a sua opinião sobre os casos dos e-mails deste Rui Pinto? Eu tento falar o mínimo sobre isso, porque isso, na verdade, chateia-me como adepto e envergonha-me, pelo menos os sinais que já existem. Acho que há, e já disse isso também publicamente, acho que há um tempo da justiça e coisas que a justiça tem de resolver, e há um tempo também do clube e do futebol, e que nós, enquanto adeptos, também temos de resolver, enquanto sócios. Eu acho que este presidente não está à altura do Benfica. Acho que já devia ter sido Simplesmente isto. Acho que devia ter saído, sim. Já devia ter saído há muito tempo. aos primeiros sinais. E agora por maioria de razão, já devia ter dado lugar a outro, eleições, para os sócios escolherem o futuro do clube. Nessa perspectiva, como é que acha que isto tudo vai acabar? Eu ia dizer prognósticos só no fim do jogo, não é? Estamos num programa de futebol, mas eu não sei, acho que ninguém sabe, e acho que é triste que algumas pessoas se agarrem aos lugares, mas também é triste que não haja vozes dentro do Benfica, mais vozes, a dizerem escândalo, vergonha, isto tem de mudar. Acho que falta haver isso, uma espécie de, se quisermos, vaga de fundo, projetos alternativos, não esperarem ao truque, não sei se é tático ou modelo, de esperar por maus resultados, porque o ciclo esteja em baixo para atacar. Isso parece-me mesquinho e parece-me problemático para o clube. Eu já escrevi isso também na crónica do jogo, acho que no tempo quando o ciclo está em alta é que se devia fazer as mudanças necessárias nesse campo de direção. Mas há uma cultura ao contrário. Ao contrário. Exatamente. António, já não temos muito mais tempo para falar com o Jacinto. Eu só tinha aqui mais uma Uma questão. má cultura tática. Exatamente. Eu diria bar desportiva. Só tinha aqui mais uma questão muito rápida. É verdade que tocou guitarra para o Eusébio? É verdade. Eu costumo dizer a brincar que tenho o currículo trocado, porque cantei para o Eusébio e joguei à bola com o Chico Buarque. Se tivesse E com o Sérgio Godinho como treinador, não é? Exatamente. Aliás, é uma desforra, levámos 1-0 da equipa do Chico Buarque, a chover. Eu lembro-me de cá estar e ir ao Estádio da Luz. Se houvesse uma desforra, acho que íamos ganhar, mas se o Chico Buarque estiver a ouvir este programa, volta aí, Chico, nós queremos a desforra. Não era má ideia um dia se ele cá vier trazê-lo aqui. Com o António Simões a ajudar ali. Exatamente. Substitui o Sérgio Godinho pelo António. Sérgio Godinho vai jogar connosco. António, onde é que colocava, e temos este desafio sempre para todos os nossos convidados, onde é que colocaria em campo se fosse um jogador de futebol o Jacinto de Cristo? Veja lá, não ponha a trinco. Não, isso não. Olha que ele mete muitas Não, vezes. estou a vê-lo numa posição tipo Rafa, Bernardo da Silva, Muito bem.
Isso é um grande elogio. Por aí. Eu acho que um amigo fazia aqui direito ou esquerdo? Eu sou direito, direito. Direito. Pois, mas Mas podia jogar à mas podia esquerda. jogar no outro lado também, desafiar o defesa, rápido, atrevido, com a escrita pronta. Portanto, punho-lhe ali sobre a direita ou a esquerda como avançado. Muito bem. Jacinto, muito obrigado pela sua presença neste Cultura Tática, António. Obrigado. Nós é que agradecemos. Temos então daqui a 15 dias mais convidados do António Simões neste Cultura Tática, mais personagens ilustres da vida pública portuguesa. Até lá, já sabe, fique bem, fique com a Sport TV.